Olá, boa noite. Meu nome é Olímpia, faço parte do quadro de trabalhadores da Casa do Lar de Maria. Hoje, quinta-feira, estamos levando essa atividade que nós desenvolvemos todas as quintas-feiras presenciais e virtuais, Só que hoje, nessa quinta-feira, dia 4, ela será somente virtual. A Casa Lar de Maria está recebendo, para o Fórum, de Artes Espíritas, e que será, de quinta a domingo, 4, 5, 6 e 7. Então, hoje, seremos só virtual. Já está sendo gravada essa palestra, essa apresentação, um pouco estranho, mas vamos lá, Então, como todos os meses, a casa determina qual será o tema geral do mês, E o mês de junho, o tema geral, será a paz no mundo, Um tema bem atual, Estamos precisando de paz neste nosso mundo, E como para iniciar, com os temas, Então vamos iniciar com o tema A Paz do Mundo Começa em Mim, E para nós iniciarmos esse trabalho, eu trouxe aqui um poema de Maria Dolores, pela psicografia do Chico, chamado Rogativa de Paz. E começa assim: onde estiveres no mundo, não te queixes nem te irrites, não há sombra sem limite, nem sofrimentos em vão. Suporta com paciência qualquer toque de amargura, a provação nos procura, trazendo renovação. Trabalha, serve, perdoa. Se alguém te enlameia o nome, que a tolerância te tome, por mestre de amor e luz. Ninguém passa pela terra caminhando indiferente. Esse luta, outro é doente. Cada qual na própria cruz. Às vezes, quem te deprime, quem te ofende ou desprimora, carrega chagas, embora o lindo porte que traz. Muita gente que parece felicidade e barulho, vício, pompa, inveja e orgulho, é pranto pedindo paz. Compadece-te e caminha, na fé com Deus te alcança. Não apagues a esperança no coração de ninguém. Recorda que o céu te busca, não para ver pedra e espinho, mas para ser no caminho o apoio vivo do bem. Mensagem linda, que justamente nos transmite, nos traz reflexões de como nós devemos nos portar diante do nosso próximo, diante do mundo, se já temos paz, Então vamos orar, agradecer a Deus, ao Pai, por estarmos aqui, buscando através desses ensinamentos, dessas reflexões trazidas, que vão ser trazidas, para que possamos melhorar, nos aprimorar, nos compreender como trabalhadores da seara de Jesus, que muito temos a modificar, a burilar. Que Ele possa estar conosco, com os ensinamentos do Cristo, nos guiando, nos fortalecendo, trazendo sempre para nós a luz que tanto precisamos. Que assim seja. Então, o nosso tema é a paz começa em mim. Aí a gente reflete, a gente pensa nessa. A maior parte dos seres humanos, todos nós, sem exceção, talvez um ou outro, deseja a paz no mundo, não é verdade? É como se fosse um sonho coletivo, nada de guerras, de conflitos originados por preconceito ou disputas políticas e religiosas, Tudo tranquilo. Entretanto, muitos esquecem de um detalhe, A paz é o resultado de uma construção de pessoas, grupo, comunidades e povos. Então, a paz no mundo é consequência dessa construção de todos nós, Mas só que ela nasce muito antes no coração de cada um de nós, É individual, Então tem uma música do Nando Cordel, que eu gosto muito, que fez parte da programação já da doutrina espírita, das campanhas pela paz, que ele diz assim: a paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. É uma bela tradução, do verdadeiro espírito da paz, Que aí está trabalhando eu comigo, com o próximo, com o mundo. Então,
é um sentimento que deve estar dentro da alma dos que desejam ver o mundo mais aprimorado do ponto de vista moral, né? Mas aí tem uma pergunta, né, em meio a tudo isso, né, que eu preciso fazer para todos nós, né, fazer uma pergunta bem simples. O que é a paz? Nós sabemos realmente o que é a paz? Né? Será assim tão importante saber o que é paz? Né? Claro que sim. Né? Não se pode possuir aquilo que se desconhece. Né? Se eu não sei o que é paz, como é que eu vou possuir? Né? Porque a gente mistura, né, vários conceitos, várias ideias, né, e acaba que a gente não sabe direito o que é paz. Né? Então é isso que a gente vai começar, né, refletindo. O que é paz? Mas aí a pergunta que gostaria de fazer. Nós sabemos mesmo o que é paz? Né? O dicionário, eu gosto muito de dicionário, né? Eu debati aqui para a gente poder dizer assim. Então, vamos ver nos dicionários, né, que se diz sobre paz. Né? Diz assim, paz, palavra que carrega a suavidade em si mesma. É a ausência de lutas, violências ou perturbações sociais, tranquilidade, né, pública, concórdia e harmonia. Ela pode ser também a ausência de conflitos íntimos ou entre pessoas, bom entendimento. Ela pode ser também repouso, silêncio, sossego, cessação de hostilidades, fazer as pazes, reconciliar-se, tranquilidade de alma. E paz também pode ser pessoa consciente de ter cumprido o seu dever. Né? Interessante essas definições, né? E a gente fica pensando, né, sobre se nós, né, entendemos bem, né, todas essas definições sobre paz. Né? E aí que a gente fica também pensando, né, também, que nós estamos vivendo, né, uma época, né, marcada, né, por tantos avanços, né, tecnológicos, né, extraordinários, mas também por um crescimento de ansiedade, né, de depressão, intolerância, né, e vazio existencial. E a gente pergunta assim, então, onde está a nossa paz, né, nesse turbilhão de acontecimentos na nossa vida, né? Como é que nós podemos encontrar a nossa paz? Né? Como é que ela pode começar, né, com tanta coisa acontecendo na nossa vida, nesse vazio existencial que nós estamos passando? Né? Nós nunca estivemos tão conectados, né, e ao mesmo tempo tão desconectados de nós mesmos. Né? E é um cenário em que as palavras de Jesus, né, ecoam com profundidade incomparável. Né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, né, como o mundo a dá. Então, a gente percebe, né, que está uma desconexão, né? Nós estamos desconectados dessa mensagem do Cristo. Né? Porque a gente está confundindo, né, esse avanço tecnológico na nossa vida, né, como uma melhoria, né, e a gente está cada dia mais, né, enfraquecidos, desconectados com nós mesmos, desconectados com essa paz que o Cristo nos prometeu, né, porque é justamente a gente está buscando essa paz fora, né, no exterior, né. E ele já falou para a gente, né, quando ele trouxe essa mensagem, que essa paz que ele falou para os discípulos, que serve muito para nós, as mensagens do Cristo, elas são eternas. Né? A gente percebe que essa paz que ele falava da paz do mundo, né, ela não era, né, ela não era sem conflitos, sem sofrimentos, né? Então, sem dores, né? Jesus não prometeu a ausência de sofrimento, né? E aqui já nós encontramos, né, uma profunda diferença, né, entre a visão espiritual e a visão material do mundo. Né? O mundo entende paz como ausência de problemas.
problemas, como nós vimos nas definições. E o Cristo já nos ensina que paz é um estado de alma, como estado da alma. Então a gente pega, né, os ensinamentos doutrinários, né, lembrando que nós somos espíritos imortais em processo de evolução. As dificuldades da vida, né, não são castigos divinos, mas instrumentos educativos para o crescimento moral. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, né, as aflições da Terra têm finalidade educativa e regeneradora. A paz do Cristo, né, nasce quando nós compreendemos, né, o que significa essa mensagem, né, de estarmos aqui no planeta Terra, né, buscando esse aprimoramento, né, buscando essa educação, essa regeneração que todos nós, né, estamos aqui para nos educarmos, para nos regenerarmos, né, nessa nossa caminhada, nessa estrada, né, da vida. A humanidade sempre procurou a paz, mas pelo caminho errado, equivocado, né? Os romanos, né, os antigos romanos afirmavam, né, que se queres a paz, prepara-te para a guerra, né? Muitos povos antes do Cristo acreditavam que a paz vinha da força, né? Que essa ideia, né, da gente se armar, né, traria, né, impediria conflitos, né? Era uma ideia equivocada, né? Que por isso que a gente, quando vê a história, né, você vê, né, o tanto de guerras, né, de conflitos que existiam, porque essa era a crença, né, que se tinha antigamente, né? Uma outra crença que nós temos, né, que a morte traz a paz, né? Tanto que a gente ouve muito a expressão descanse em paz, né? Que é um equívoco, né? Porque nós sabemos que só quem morre é o corpo físico, e o espírito continua, né? E como se a morte fosse trazer a paz, né? Então a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque Jesus vem revolucionar, né, completamente esse conceito, porque ele nos ensina que a paz verdadeira nasce dentro do espírito. E o espírito continua, né, após a morte do corpo físico. E a humanidade sempre acreditou, né, durante séculos, que a força produziria segurança, né? Eu trouxe essa imagem aqui, né, que todos nós conhecemos, né, o símbolo da paz e do amor, né, que foi criada, né, pelo Gerald Houghton, né, que inicialmente ligado, né, ao movimento pelo desarmamento nuclear, né? Então, após as duas grandes guerras, né, mundiais, né, Geraldo Houghton, né, que era ativista, né, da paz, criou esse símbolo, né? Então a gente observa também que esse símbolo da paz que nós utilizamos muito até hoje, né, significando paz e amor, né, nasceu no meio do medo da destruição, né? Vejam como nós ainda somos, né, equivocados, né? Isso mostra que o homem ainda tenta construir exatamente aquilo que ainda não edificou internamente. Quer dizer, nós, né, ainda não estamos, né, transformados interiormente, porque o que nós temos dentro de nós é o que nós reproduzimos, né? Então, se temos violência interna, né, essa violência se manifesta externamente, né? Porque a violência, né, começa no nosso íntimo, né? Então, as guerras são reflexos, né, das nossas guerras interiores, né, que são o egoísmo, né, o orgulho, né, a vaidade, né, a ambição, intolerância, né? Então, quando Kardec nos diz que o verdadeiro progresso da humanidade é o progresso moral, né, e sem essa transformação íntima, né, não haverá paz coletiva, né? É o que tanto nós buscamos nessa paz coletiva, né? Essa busca, principalmente agora, né, que depois dos conflitos, das duas grandes guerras, né, que dizimou o mundo, a gente acreditava que não estaríamos mais, né, sujeitos à guerra, e a gente tem visto assim, um crescimento, né,
de guerra entre os países, né, que é assustador, né? É realmente assustador, né? Então vamos buscar, né, transformar o nosso interior para que isso pare de acontecer, né? Aqui tem umas imagens, né, que a guerra proporciona, né? Apesar, né, do símbolo da paz e do amor, né, que tanto nós utilizamos, né, nas camisas, né, no dedinho, né, e esse símbolo, né, foi adotado, né, pelos movimentos contra a violência, pela liberdade civil, pela luta contra o opressor, mas virou só símbolo, porque nós estamos vivendo guerras, né, conflitos que a gente jamais pensou que fosse acontecer, né? Então, nós sempre buscamos a paz, né, mas pelos caminhos de conflito, né? Nós já aprendemos pela experiência da nossa história que nenhuma guerra vai produzir paz verdadeira, né? Nenhuma guerra produz. As guerras terminam, mas elas deixam, né, sequelas emocionais, sociais e espirituais, né? Toda a paz construída sobre humilhação, violência, né, traz dentro de si o germe de futuras dores, né? Uma reflexão muito importante, né? Porque quem sofreu a humilhação, né? Quem sofreu as dores, né? As perdas, né? É difícil, né? De você se recuperar muitas vezes, muito, acontece muito de você não conseguir, né, recuperar. Você vê prédios, casas, você perde tudo, né? Não só coisas materiais, né? Você perde a sua essência, né? Que acabou, né, com tudo que você tinha, né? Então é muito difícil realmente quando acaba uma guerra, né? A gente vê agora, né? Uma semana para acabar com a guerra, estão aí já meses, né? E a guerra da Ucrânia que ainda, né, continua, né? Acabando com o mundo das pessoas, né? Então as sequelas, né, emocionais, espirituais, né, materiais, elas sociais são imensas, né? Então é muito difícil depois a recuperação, né? Mas Jesus, né, propõe um caminho, né? Claro, Jesus está ali nos guiando, né? Que através da nossa transformação interior a gente acabe, né, com esses conflitos, né? Só com a nossa transformação interior, né? Porque do interior que vai para o exterior. Observem essas imagens, essas duas imagens, né? Eu trouxe uma imagem de uma penitenciária e de um charco, né? Então, eu trouxe aqui como sendo o que não é paz. No dicionário fala que paz é tranquilidade, é silêncio, é calma, né? E a gente sabe, né, que numa penitenciária, né, estar silencioso, né, não significa que aquelas pessoas que estão ali dentro elas estejam em paz, né? Nós temos, tem os movimentos, né, durante o dia, né, que tem as atividades, né, mas quando chega a noite, né, que toca aquela sirene, que todos vão dormir, né, que fica tudo silencioso, né, a gente sabe que ali existe um mundo de revolta, de sofrimento, de dor, né, que não é paz, né? Nós temos o charco, né, que está ali, calmo, parado, né, mas existe uma podridão, né, naquelas águas calmas e paradas, né? Então, o que o dicionário nos diz não representa, né, a verdade, né, dentro do contexto que nós estamos apresentando aqui. Porque você ser calma, silenciosa, né, não significa que você esteja em paz. Às vezes você está emocionalmente destruída, né, em guerra, né, doente, né? Quando a gente sorri por fora, né, às vezes nós estamos, né, em guerra, né, com a gente mesmo, né? É tudo uma aparência, né? Às vezes você diz assim, a Olímpia é tão calma, tão tranquila, né? Mas sabe Deus o que é que está passando por dentro de mim, né? A gente se engana, né, com a aparência, com o externo, né?
Por isso que Jesus não falava de aparência, né? Ele falava de consciência, né? Por isso que Jesus não falava de uma paz superficial, ele falava da serenidade da alma, né? Existe também uma paz, né, que ela é imposta pelo medo, né? Existem lares silenciosos, né, mas não dominados pelo medo, né? Existem relações aparentemente organizadas, né, mas sustentadas pela imposição e pela violência emocional. Temos visto isso muito no nosso dia a dia, né? E isso não é paz, né? Absolutamente, né? A paz, quando ela é imposta pelo medo, né, ela nasce, ela cria, né, um adoecimento da alma, né, daquela que está submetida a esse medo, né, de um transtorno, né, de traumas, né, que são difíceis às vezes de ser curado, né? Então isso também não é paz, né? Porque você vê, né, que esses lares silenciosos, né, você está silenciosa, às vezes você está sendo submetida, né, a situações, né, de violência emocional, e por isso até que você é calma, né, aparentemente calma, tranquila, né? Então a gente precisa, né, compreender que a submissão gerada pelo medo jamais produz harmonia verdadeira, né? Porque a gente conhece, né? A gente tem contato com pessoas, lares, né? Situações de trabalho, né? Que você, pela submissão, pela imposição, você, né, aparentemente cria uma paz, né? Até para poder, às vezes, sobreviver dentro daquela situação, né? Então, a verdadeira paz, ela não nasce do controle, né? Não nasce do medo, né? Ela não depende da ausência de barulho exterior, né? Ela depende da harmonia interior, né? Ela nasce do amor, não do controle. Nós, na visão espírita, né, nós sabemos disso, que ninguém encontra paz, né, ferindo o outro, porque toda violência cria desequilíbrio também em quem agride. Ilusão da gente, né, daqueles que tem esse posicionamento, né, de imposição, de moldar o seu lar, o seu trabalho, né, pela imposição do medo, né, que aparentemente ele acha que está em paz, está tudo tranquilo, né, é ilusão, porque também cria desequilíbrio naquela pessoa, né, que está agindo dessa forma, né. Então, né, no livro dos Espíritos, né, o progresso moral da humanidade depende do desenvolvimento do amor e da fraternidade. Se nós acreditamos que, né, como nos povos antigos, né, que você tinha que se armar, né, nós estamos repetindo isso agora, né, quando a gente submete o outro, né, a esse tipo de violência, né, de imposição do medo para que, né, tudo esteja conforme você acredita que seja paz, tranquilidade para você, não para o outro. A ilusão da paz material, né? Talvez para a maioria, né, de pessoas situadas dentro da nossa cultura secular, né, paz signifique, né, ter um bom emprego, né, uma boa família, bons amigos, morar numa boa casa, ter uma boa saúde, né? Para muito, a paz é ter dinheiro, carro importado, corpo sarado, mansões, enfim. Quanta ilusão, né? Mas nós estamos vendo isso muito nos tempos atuais, né? É o nosso dia a dia. Se você entrar no Instagram, né, você vê essas imagens, né, você postando, né, as suas aquisições, né? Então, o nosso mundo moderno, né, associa hoje, né, que paz, felicidade, né, é o consumo, o status, né, a aparência, o prazer imediato, né? Para muito paz é ter muito dinheiro, né, um corpo perfeito, né?
prestígio, sucesso, né? Ausência de problemas, né? E a gente sabe que isso é uma ilusão. Você vê depoimento de pessoas, né, dentro do nosso meio, né, artístico, né, de dizerem, né, de postarem, inclusive, né, que nunca tiveram tanto recursos materiais e nunca estiveram tão vazios, tão tristes, tão angustiados, né? Né, é uma situação que ela está se tornando muito comum, né? A busca, né, pelas coisas materiais, né, acreditando que vai encontrar, enfim, a paz verdadeira, a felicidade maior, você percebe, né, que às vezes a pessoa consegue tudo isso pelo seu trabalho, pela sua dedicação, mas ela simplesmente conclui que ela continua vazia, né, que essa busca, né, pelas coisas materiais, né, ela não conseguiu alcançar a paz que ela tanto estava querendo, né? Não era isso que ela estava buscando, né? Então é interessante da gente perceber, né, que a sociedade moderna vende, né, esse consumo, né, essa coisa, as coisas materiais, né, que você vai encontrar, né, a paz, a felicidade, né, que é uma ilusão que a gente já está falando, né? E existe, inclusive, né, a gente tem visto, né, recente, lá no Lar de Maria, a gente tem um grupo de estudo, né, sobre felicidade, né, então, que simboliza a nossa paz também, né, que a ciência, né, contemporânea, né, já começa a confirmar pelos seus estudos, né, pelas suas pesquisas, pelos pesquisadores, né, que esse bem-estar, né, duradouro que a gente busca, né, essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade, né, não depende apenas do prazer material, né? Que ter as coisas, né, não vai trazer essa serenidade, esse bem-estar duradouro que tanto buscamos, né? Essa paz que tanto queremos, né? Essas conquistas materiais, né, já comprovadas cientificamente, né, pela Universidade de Harvard, inclusive, né, então, fez uma pesquisa de mais de 80 anos, né, acompanhou grupos, né, já está de geração em geração, né, e justamente pesquisando, né, sobre o que é o bem-estar, né, ser feliz, a felicidade e tal, né, que tudo isso, né, traz essa paz que a gente tanto busca, né, que não são as coisas materiais, né, que pode até ajudar, mas é só momentâneo, é um prazer momentâneo, né? Então ele diz, inclusive, né, que se você não tiver propósito, né, do que eu quero, né, o que é que eu quero fazer dessa minha vida, né, o que é que eu estou fazendo no meu dia a dia, né, se você não tiver relacionamentos saudáveis, aliás, esse é o primeiro fator que eles chegaram, né, nas suas conclusões, que o relacionamento, né, você viver, né, você não veio para nascer sozinho, viver sozinho, você está aqui para viver coletivamente, né? Então esses relacionamentos saudáveis, né, são muito importantes para esse bem-estar, para essa serenidade, né, para essa plenitude, né? Exercitar as suas virtudes, né? Transformar as suas mazelas em virtudes, né? Ter um sentido existencial, né? Essas são as comprovações científicas mais atuais que temos, né? Dentro da psicologia positiva, né? Dentro desses estudos de Harvard, né? De vários pesquisadores, né? Trazendo, né, novas informações, né? E isso é interessante porque o Evangelho já nos dizia isso, né? A doutrina espírita já nos traz esse conhecimento, né? Que não são as coisas materiais que vão nos proporcionar a paz, a felicidade que tanto queremos, né? Joana de Ângeles afirma, né, que o ser humano moderno desenvolveu inteligência intelectual, mas ainda necessita desenvolver inteligência emocional e espiritual, né? Porque nós estamos muito cansados, né? Essa alma está cansada, porque a gente desenvolveu tanto a nossa intelectualidade, né? Mas esquecemos de desenvolver a nossa inteligência emocional e espiritual. E a ciência tem buscado justamente compreender isso, porque nós nunca tivemos tanto, né,
de tecnologia, né, de avanços, né, e nunca estivemos tão tristes, tão vazios, né? A ciência já começou a se preocupar porque ela detectou isso, né? E aí o Evangelho já vem nos dizendo isso, olha, já faz bastante tempo, né? Mas é interessante porque você vê a ciência, né, batendo aqui, né, convergendo com o espiritismo, né? Isso é muito interessante da gente observar, né? Essas conclusões científicas mostrando, né, que não são as coisas que nos trazem plenitude, serenidade, paz. Não é o ter, né? É o ser que vai nos trazer essa serenidade, né? Vamos sair, né, desse adoecimento emocional que nós estamos atualmente, né? Porque nós vivemos tão cansados, né, agitados, né, conectados o tempo inteiro, né, ninguém desliga, né, e cada vez mais desconectado com nós mesmos, né. Então, né, a doutrina espírita nos lembra, né, que o ser humano é espírito imortal, né, que nenhuma conquista material vai conseguir preencher as necessidades da alma. Nós estamos doentes da alma, né? Olha só essa imagem, né? Redinha, né? Você ali descansando, né? Quem não gosta de uma rede? Aqui no Pará, então, hein? Para nós uma rede ela é fundamental, né? Não existe descanso sem uma rede, né? Mas observemos isso, né, na nossa sociedade, né? Esse excesso de informação que nós estamos tendo, né? Essa aceleração constante, né? Comparações, cobranças, né? O medo do fracasso, né? A dificuldade de silenciar interiormente, né? A gente sempre diz assim, pô, não vejo a hora de chegar minhas férias, né? Para eu descansar. Eu estou cansado esse dia a dia, né? Essa dinâmica, esse aceleramento que nós vivemos, né? E a gente fica já pensando nas nossas férias, né? Ai, quando eu chegar nas minhas férias, né? Vou buscar um cantinho, quero estender uma rede. E o que é que a gente vê no nosso dia a dia? Que muitos de nós, né? Descansamos o corpo, mas não conseguimos descansar a mente, porque a imagem do lado, né, você vê lá a pessoa na rede, mas está com o seu laptop, né, está com o seu celular, o seu tablet, né, mesmo numa viagem, né, a gente vai faz uma programação de férias, né, vou viajar, vou para a Europa, vou não sei para onde, vou ali no Mosqueiro, vou ali em Salinas, vou lá no Cotijuba, mas o que a gente faz? Não podemos esquecer o nosso computador, o nosso notebook, né? A gente fica preso, né, no celular, você dorme com o seu celular na mão, já viram isso? Né? Você está ali, deita na cama, o seu celular fica lá do seu lado, né? Qualquer pim, você já, né, totalmente ligado, né? Ninguém descansa, né? É porque nós estamos adoecidos da nossa alma, né? É por isso que a gente está nesse vazio, nesse sofrimento emocional tão grande, né? Porque a gente não consegue, né, se desconectar do mundo, né? Porque a gente precisa se voltar para nós, para dentro de nós, né? A gente precisa, né, parar um pouco, né, essa agitação, esse meio, para a gente voltar para dentro da gente, né? Perceber o que está errado, né? Por que eu vou nas minhas férias, né? Em vez de eu pegar essa primeira imagem, né? Que eu estou ali, deitado, né? Embaixo de um coqueiro, né? E tem a outra imagem que você está deitado embaixo do coqueiro, mas está ligado com o seu laptop, né? Por que a gente não consegue largar o nosso celular, né? A gente está aqui vendo um filme, a gente vai, mas o celular está aqui na nossa mão. Então, tem alguma coisa que está errada na nossa vida, né? Porque a gente não está encontrando paz, né? A gente precisa, né, buscar serenar nossas ideias, nossos pensamentos, para que a gente possa encontrar essa paz, essa serenidade que tanto nós precisamos, nós estamos precisando, né, serenar, né, pacificar, né, o nosso ser interior, né, para que a gente possa ter uma vida de qualidade, uma vida mais saudável. Não podemos perder essa experiência que nós estamos aqui, né,
É por isso que Jesus, né, quando ele diz assim, ele afirma que não basta dizer Senhor, Senhor, né? Porque a gente precisa viver os ensinamentos, né? Essa paz que o Cristo nos convida, né? Ela é uma consequência da nossa transformação moral, né? Do que nós estamos buscando, né? Do que nós queremos, né? Nós precisamos, né? Se conectar, né? Que a paz, né, que o Cristo nos trouxe, quando ele dizia que ele deu a paz, quem não quer a paz do Cristo, né? Quem não quer, né? Ela é através da vivência da transformação, né? Nós precisamos, né, ir trocando, né, substituindo gradualmente, né, tudo que nos traz paz, nos faz mal, né? Nós precisamos ir nos transformando intimamente, né, desconectando do mundo exterior, se voltando mais para o mundo interior, né? Nós precisamos trocar orgulho por humildade, né? Precisamos trocar egoísmo por solidariedade, agressividade por mansidão, revolta por confiança, né? Medo por fé. Precisamos fazer essa transformação interna, interior, né? E isso exige um esforço diário, constante, né? Porque não existe paz sem autoconhecimento, né? A paz começa em mim quando eu faço o meu autoconhecimento, né? Não existe paz sem vigilância interior. Eu tenho que estar ligado, né? O que é que eu estou pensando, o que é que eu estou cultivando, os meus pensamentos, meus sentimentos, né? Não existe paz sem responsabilidade sobre os próprios pensamentos que eu estava falando, né? O que é que eu estou pensando, o que é que eu estou alimentando, que ideias são essas que eu estou cultivando, né? Muitas vezes queremos paz, né? Mas alimentamos ressentimentos, críticas, intolerância, impaciência. Então, que paz é essa que nós estamos buscando? Estamos construindo, né? Porque a nossa mente, quando ela está desequilibrada, né, ela produz sofrimento contínuo, né? É isso que nós estamos vendo nos nossos dias atuais, né? Como ensina o Livro dos Espíritos, né, o pensamento é força criadora, né? Aquilo que cultivamos interiormente, né, molda a nossa realidade emocional. Então, né, o que nós estamos fazendo? Né? Nós precisamos fazer essa transformação, porque a paz começa em mim quando eu faço o meu autodescobrimento, quando eu faço a minha reforma interior, quando eu reconheço as minhas mazelas, né? Quando eu entendo, né, que todas essas dificuldades que eu tenho interiormente me trazem dor, sofrimento, né? E que às vezes eu posso aparentar uma tranquilidade, uma paz, mas é tudo fake, né? A palavra da onda, da moda, né? É tudo fake news, né? Eu estou, né, mostrando uma coisa que eu não sou, porque eu ainda não conquistei, é o que eu não conquistei ainda, né? Então eu posso maquiar essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade, mas eu não aguento muito tempo, né? Essa maquiagem, né? Nós mulheres sabemos, né, o que acontece quando nós estamos maquiadas, né? Um suor, né? Um lugar muito quente, né? Que vai se dissolvendo tudo, é assim interiormente. Quando a gente não se modifica, né? A gente deixa por um bom tempo as nossas máscaras, né? As nossas sombras, né? Que elas vão caindo, elas vão cair, não se sustenta, porque ela não é uma transformação íntima, né? Ela é só uma coisa externa, passageira. Então, precisamos, né, nos conhecer mais, né, buscar, né, essa serenidade, né, através da nossa transformação moral íntima, né? Buscar realmente descobrir, né, e entender, né, e mudar, porque é dinâmico, né? Não adianta eu só reconhecer as minhas dificuldades, o que eu preciso mudar. Ah, eu sei que eu preciso mudar, mas não muda. Continua na mesma situação, né? Muda um dia, né? 2 dias, mas não se sustenta porque não foi verdadeiro. Então precisamos ser verdadeiros, né? Para que a gente possa, né, nos tornar pessoas melhores, né? Para que a gente possa realmente construir a paz interior e trazer para o mundo. Vocês conhecem, né, a estátua de Davi, né? Todos nós já ouvimos falar, né? Quem já teve oportunidade de ver, né? Belíssimo, que é perfeição, né? Então eu trouxe aqui para a gente refletir um pouco sobre
Michelangelo, né, com a sua estátua de Davi, né, e é a lapidação da alma, né. E a gente sabe que essa estátua de Davi, essa escultura, né, é a mais famosa do artista renascentista Michelangelo, né. O trabalho retrata o herói bíblico com realismo anatômico impressionante, sendo considerado uma das mais importantes obras do Renascimento do próprio autor. Realmente é impressionante. Eu tive a oportunidade de visitar, né, Florença, e conheci, fomos no museu, e, né, deu tempo era uma viagem tão corrida, e deu tempo de nós conhecermos, é uma coisa impressionante, né? E aqui eu trouxe, né, do lado dessa imagem, uma pedra de mármore, né? E você começa a imaginar assim, como é que ele fez dessa pedra de mármore, é uma coisa dura, né? E ele conseguiu trazer, né, na sua grandiosidade, né, trazer essa escultura, né, nos seus mínimos detalhes, né? É uma coisa realmente impressionante, né? E, né, tem uma história interessante, né? Que conta-se que perguntaram, né, para ele, né, para Michelangelo, como ele conseguiu criar algo tão perfeito, né? Dizem até que foi Leonardo da Vinci que fez essa pergunta para ele, né? Como é que ele conseguiu? Leonardo da Vinci era, né, aquele, né, ser maravilhoso dentro das artes, né, dentro da sua criatividade, né? E ele, quando viu a escultura de Davi, ele perguntou, né? Dizem que foi uma pergunta dele, não sei se isso é história de bastidores, né? Mas dizem, né? Então, quando foi feita essa pergunta para Michelangelo, ele respondeu assim: eu apenas retirei da pedra aquilo que não era Davi. Olha só que coisa interessante, né? Que resposta profunda, né? Ele viu uma pedra, né? E ele só retirou da pedra, né, do seu Davi, o que não pertencia a ele, que não era Davi, ele foi só tirando de uma pedra de mármore, né? Aí nos faz refletir sobre nós, sobre a nossa lapidação, né, dessa transformação que nós precisamos fazer para nós encontrarmos essa paz, né? Porque essa paz ela tem que começar em mim. E é justamente nessa metáfora, nessa simbologia que eu estou trazendo aqui, né, que a gente precisa tirar, né, o que não é nosso, né, como Michelangelo fez na escultura de Davi, o que não é nosso, porque Deus nos criou, né, a sua semelhança, né, então tudo que nós trazemos que não é virtuoso, né, não nos pertence, né, não faz parte da nossa essência, né, porque Deus não ia nos criar, né, com sentimentos, né, negativos, coisas ruins, né, que nós fomos conquistando através dos nossos atalhos, das nossas dificuldades, né? Então nós precisamos, né, como nós somos espíritos em construção, né, ele nos fez simples e ignorante, e através das nossas escolhas no decorrer da nossa caminhada, a gente foi adquirindo um monte de coisas ruins, né? Escolhas equivocadas, né? Mas ele nos deu essa oportunidade, né, de nos reconstruirmos, né, porque nós estamos nessa caminhada, né, através das, né, várias reencarnações, a gente vai, vem, vai, aprende, apanha, oh meu Deus, Senhor, Senhor, porque quando eu faço isso, né, lá vai no planejamento, volta, Olímpia, vai lá de novo, aprende, né, faz de novo, repete a lição e a gente vai assim se burilando, né, se construindo, né? Então nós precisamos retirar de nós, e isso é fato, né? Fato, porque ainda são as chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, né? Precisamos tirar isso de nós, está escrito lá, né? A gente já sabe, a gente verifica isso no nosso dia a dia, porque quais são as nossas dificuldades, por que sofremos, por que choramos, né? O que é que levou quando a gente faz aquela, né, introspecção, que a gente vai lá para dentro de nós, a gente, poxa, mas por que eu fiz isso? Por isso que eu estou sofrendo, por isso que está doendo, por conta desse meu comportamento ainda invocado, do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, né? As mágoas que eu vou, né, acumulando, né, que eu vou guardando, né, a minha vaidade, né, achando que sempre eu sou melhor, sou, né, isso, aquilo, não é nada disso, né? Os medos que nós vamos, né,
cultivando, vamos acumulando, né, a nossa agressividade, e assim vai por aí. Nós temos várias mazelas para serem buriladas, né, para serem, né, lapidadas, né, assim como fez Michelangelo, né, na sua escultura de Davi. Né. Nós precisamos fazer essa lapidação da nossa alma, né, para encontrarmos a paz que tanto buscamos. Né. Isso é um trabalho nosso, né, de construção, que não é fácil, né, é um trabalho diário. Né. E essa paz, né, só começa quando nós conseguimos retirar de nós todas essas mazelas, né? Essa necessidade do autocontrole que nós temos, né? Essa nossa competição destrutiva que a gente vê no dia a dia de hoje, né? Então, a doutrina espírita nos ensina que cada existência é a oportunidade de aperfeiçoamento, de burilamento, de transformação, né? De lapidação da nossa alma, né? Nós estamos sendo lapidados pela vida, né? A dor vem, o sofrimento vem como forma de lapidação para a gente aprender. A gente não quer pelo bem, né? A vida está aí nos ensinando, né? As dificuldades, inclusive, são ferramentas, são educativas, né? Divinas para o nosso burilamento da nossa alma. Olha só que bacana, né? A gente pensa que é castigo, não é castigo, não. É educação, é burilamento, né? É a educação da nossa alma, né? E é divino, porque são ferramentas que Deus nos dá para que a gente se transforme. Porque se não for dessa maneira, do jeito que nós somos ainda, né, atalhados, né, ainda estamos cheios de mazela, né, a gente não aprende. Não vai aprender, né? Oportunidades várias são dadas para a gente, né? De passarmos por essas dificuldades, né? Sem sofrimento, mas a gente não quer fazer, a gente precisa sofrer para que a gente aprenda, né? Isso é responsabilidade nossa, né? Nós somos responsáveis por isso. Muitas vezes pedimos paz, mas o que é que a gente faz? A gente foge. A gente quer tanta paz, mas a gente foge das experiências que nos amadurecem. Como os infantis nós somos ainda, né? Às vezes a gente tem que passar por essa situação, mas a gente, corre, né? Medo, né? De passarmos por dificuldades, né? Mas aí o que acontece, que a gente se inspirando, né, na escultura de Davi, né, para ver que de uma pedra de mármore, né, ali na imagem está mostrando, né, esse burilamento, essa lapidação, quando Michelangelo conseguiu tirar tudo que não era de Davi. Olha só que beleza que ficou. Somos nós, né, nas nossas experiências, né, nas nossas vivências, né, nessas oportunidades que Deus nos dá através da reencarnação, de nós irmos nos lapidando, né, fazer esse burilamento, né, para podermos realmente chegar, né, nessa escultura, né, fantástica que é de Davi. E a paz do Cristo, né, ela não é passividade, né, não é fuga do mundo, não é acomodação. Jesus nunca foi omisso, né, diante do sofrimento humano, né? Ele consolava, ele servia, né, ele amparava, ele curava, né, trabalhava incessantemente no bem. Né? Então, ter paz não significa ausência de luta. Né? Ter paz, né, significa lutar sem perder o equilíbrio espiritual. Né? Aí eu trouxe essa imagem aqui, né, ela é uma escultura chamada Self-Made Man, né, que representa o homem construindo a si mesmo. Né? É exatamente isso, né, que fazemos ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. Né? É essa reconstrução, né, a gente se lapidando, né, que nem Davi, né, mas aqui somos nós que temos que fazer isso. Né? Nós não vamos ter Michelangelo, mas nós temos nós, com os nossos potenciais, né, com a nossa potencialidade de transformação. Né? Então, a paz, né, ela não é presente, né, ela é conquista. Né? A paz é caminho. Né? A gente precisa, no dia a dia, né, conquistando, né, desenvolvendo virtudes, né, trabalhando, perseverando, recomeçando, né? E lembrando sempre que Cristo, né, ele nos deu essa oportunidade, né, no aprendizado com dificuldades, né, servindo ao nosso próximo, né, cultivando empatia, transformando dor em aprendizado. Né.
A paz do Cristo ela é ativa, dinâmica, né? Não dá para a gente dizer assim, vou ficar aqui sentadinho esperando, né? Reconhecendo os meus erros, né? Reconhecendo que tenho que mudar, mas não fazendo nada. Isso não vai acontecer, porque ela é dinâmica, nós temos que estar no trabalho do bem, né? E também ela não significa que a gente tenha que fugir dos problemas, né? Justamente por ela ser ativa, dinâmica, a gente precisa enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? E esse enfrentamento faz com que a gente atravesse, né? Consiga atravessar sem perder a conexão com o bem, né? Então, eu posso ter paz, né? E continuar amando apesar das dores, né? Faz parte da nossa existência, né? Eu preciso continuar servindo apesar do cansaço, né? Preciso continuar confiando apesar das provas, das dificuldades, né? Porque isso é lapidação, né? Lapidar, né, significa remover, né, tirar, né? Você tirar tudo que não é bom, né? Você vai se moldando, né? E quando nós temos essa certeza que Jesus está ali segurando, né? Porque ele já nos deu a paz, né? Ele já nos deixou essa paz. Agora nós temos que colocar essa paz, né, em ação, né? E essa paz que Jesus nos prometeu, que ele disse que nos deu, nos dava, né, ela precisa da nossa transformação, né? Precisamos desse burilamento, né, desse autoburilamento, né, como a escultura nos remete. Olha só em que se está transformando, né? Esse trabalho no bem é que justamente vai nos oportunizar, né, essa transformação que tanto buscamos, né? Por isso que fala que é ativa, dinâmica, né? É trabalho duro, né? Não é moleza não, né? É trabalho, né? Você tá ali, né, na dor, no cansaço, chorando, mas você tá ali fazendo, né? Quando eu falo chorando, né, que eu lembro de uma senhorinha que eu conheci, que às vezes ela estava numa tristeza sem fim, né, sei lá, uma melancolia, né? E a gente chegava na casa dela, ela estava chorando, mas ela estava chorando, varrendo a casa, limpando, lavando, né? Eu era pequena, eu achava interessante, nossa, ela está chorando porque está doendo, ela tá com magoada, sei lá, perdeu alguém, mas ela está ali, né? Varrendo, lavando, né? Que coisa interessante, né? Isso é querer sair daquela situação através das ações. Então somos nós, né, no nosso dia a dia, né? Porque a paz só é construída no trabalho, né? E no trabalho do bem. Eu trouxe aqui a parábola da paz perfeita. Eu acho que muitos conhecem, né, essa parábola, né? E, e ela é profundamente simbólica, né, sobre o significado de paz, né? Conta-se, né, nessa parábola, né, que o rei, né, a história do rei, né, que ele queria, né, um quadro que representasse, né, a paz, a verdadeira paz, a paz perfeita, né? Aí todo mundo saiu a pintar, né, fazer e trouxeram para ele, né, esses quadros, né? Queria 2 quadros, queria um quadro que representasse a paz perfeita. E trouxeram, né, os quadros e ele gostou de 2, que eu trouxe aqui simbolicamente, né, só para representação, né? O primeiro quadro, né, que ele viu o quadro, né, mostrava um lago tranquilo, né, silencioso, harmonioso, né, bem tranquilo, né, trazia as imagens das montanhas, né. E o outro quadro, né, era um quadro que mostrava uma tempestade, trovões e uma cascata violenta, né. São esses 2 quadros que trouxeram para ele, né, que ele achou interessante, né, e escolheu, ficou entre esses 2 quadros e ficou examinando sobre o que seria a paz perfeita para ele. Não, quando a gente olha assim, é claro que a gente quer, né, direcionar, o nosso olhar se direciona mais para esse lago tranquilo, né, essa tranquilidade, né, e que a gente percebe assim, mas, né, esse seria o quadro da paz perfeita, né, mas o rei não escolheu esse quadro, ele escolheu justamente o quadro totalmente inverso, oposto a essa pintura, né? Ele escolheu o quadro, né, justamente da tempestade, né? Porque às vezes a gente, né,
a gente pensa assim que essa tranquilidade, né, significa paz, né? É uma tendência natural da gente que esse quadro, né, do lago, né, nos traz, né, uma calma, uma calmaria, né? Então isso poderia representar a paz perfeita, mas para ele não, né? Que ele justamente observou que naquele quadro da tempestade, né, essa coisa revolta, né, que mostrava trovões, né, essa cascata violenta, então ele observou lá, né, e havia um pequeno pássaro, né? Olha só que coisa interessante. Eu trouxe aqui um ninhozinho do pássaro entre as pedras para a gente poder conseguir imaginar o que é que esse rei viu. E dentro desse quadro, né, da tempestade, ele viu esse ninho de passarinho, né? Então, o que é que ele pensou, né? O que é que ele concluiu, né? Que quando ele viu, né, esse pequeno pássaro no meio daquele turbilhão, né, aquela água, aquela tempestade, né, ele concluiu que foi o que ele escolheu, inclusive, para representar a paz perfeita, que ele concluiu porque, para ele, paz não é a ausência de problemas. Paz, né, nessa parábola, né, é permanecer equilibrado em meio às dificuldades. E isso é profundamente espírita, vocês não acham? Né? Quando ele fez essa escolha, né, que ele viu, né, dentro de toda essa, né, revolta da tempestade, né, das águas, ele viu aquele pássaro ali, né, no meio desse turbilhão, né? Então, essa conclusão ela é perfeita porque isso é de um aprofundamento espírita, né, maravilhoso, né? Nós já aprendemos isso, né? Que o espírito, né, amadurecido não depende das circunstâncias externas para manter serenidade. Ele aprende a encontrar Deus dentro de si, né? Que a verdadeira paz é um estado de consciência, né? É harmonia interior, é confiança na vida, é certeza que Deus conduz todas as coisas, né? E isso, né, significando também que paz não é a ausência de tempestade na nossa vida, né? É estabilidade interior durante essas tempestades que sempre vão se apresentar na nossa vida, né? Que é a proposta do Evangelho, né? Que nós precisamos ter serenidade, né? Mesmo diante das perdas, das enfermidades, das crises, das decepções. Não porque seja indiferente à dor, mas porque nós confiamos em Deus, né? A fé raciocinada ensinada pelo Espiritismo fortalece emocionalmente o ser humano. Ela dá sentido às experiências difíceis. Então, quando essa parábola é interessantíssima e ela é perfeita, simbolizando para a gente que mesmo nas tempestades da nossa vida, né, na certeza que temos Deus, que é Pai misericordioso, que temos Jesus, né, ali nos guiando com seus ensinamentos, com suas ações, nós encontraremos a paz dentro de nós. A paz do mundo começa em mim. Muitas vezes desejamos paz no mundo, mas esquecemos da paz dentro de nós. Queremos mudar a sociedade sem transformar nossos pensamentos. Queremos harmonia nos relacionamentos, né? Mas ainda cultivamos intolerância, orgulho e impaciência. A paz coletiva começa na transformação individual. Cada gesto de compreensão, cada palavra de acolhimento, cada atitude de perdão é uma semente de paz no planeta. Nós já vimos, né, que a paz não depende, a paz verdadeira não depende de dinheiro, de ausência de problemas, de aprovação dos outros, do corpo sarado. Ela nasce da nossa consciência tranquila. Quando nós cultivamos honestidade, né, amor, perdão, serviço ao próximo, confiança em Deus,
nós lentamente começamos a experimentar essa serenidade interior. Então, a paz é uma construção espiritual e ela cresce quando oramos, servimos, perdoamos, estudamos, vigiamos nossos pensamentos, trabalhamos do bem. Por isso Jesus afirmou: bem-aventurados os pacificadores. Não os acomodados, os indiferentes, mas os pacificadores, aqueles que constroem paz por onde passam. Por isso que o Cristo continua repetindo, ecoando, né, no passar dos tempos, né, e vai ecoar sempre quando ele nos diz: minha paz vos dou. Ele já deixou com a gente, né, ele deixou essa paz nos seus ensinamentos, nas suas ações. Mas só que essa paz que ele nos deu, ela tem que ser construída, né, dentro de nós, em nossas escolhas, em nossos pensamentos, em nossas palavras e nossas atitudes. Que possamos sair daqui hoje e na nossa vida, na nossa caminhada, todos os dias, nos perguntando: tenho sido instrumento da paz? Tenho cuidado da minha alma? Né? Tenho aprendido a confiar em Deus? O que eu preciso ainda lapidar dentro de mim? Como está a minha paz interior? São várias questões que nós precisamos, né, responder, refletir. Né? Que a paz do Cristo possa florescer em nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Porque a paz do mundo começa em mim. Muito obrigada. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais amor, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Faz